Olá, eu sou Raquel Setz e esse é o BDF Entrevista. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não cabem mais recursos para os condenados do núcleo duro da trama golpista. E com isso, eles já começam a cumprir pena de prisão. A decisão vale para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para outros 6 envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Entre eles, há 3 generais da reserva: Braga Neto, Augusto Heleno e também Paulo Sérgio Nogueira e um almirante da Marinha, o almirante Almir Garnier, para comentar esse momento histórico em que a Justiça Civil dá voz de prisão a militares de alta patente. Eu converso com a historiadora Carla Teixeira, que é professora da Universidade Federal de Uberlândia e também coautora do livro Ilegais e Imorais, Autoritarismo, Interferência Política e Corrupção dos Militares na História do Brasil. Me enrolei um pouco aqui porque o título é longo. Obrigada, Carla, pela sua participação aqui no BDF Entrevista. Olá, Raquel. Olá a toda a nossa audiência. Eu que agradeço o convite. É sempre uma alegria poder conversar sobre esse assunto, apesar de ser um tema muito difícil para a história e a democracia brasileira. E esse é um momento em que o historiador está acompanhando como testemunha viva ali a história acontecendo, né? Carla, eu queria começar com uma pergunta mais genérica. Qual que é a importância, qual que é o peso, né, desse momento em que a Justiça Civil condena militares de alta patente à prisão? Que peso tem isso para a história do Brasil? Bom, não há como negar que é um acontecimento inédito, né, e histórico. É a primeira vez que militares, principalmente oficiais de alta patente, são julgados na esfera civil por crimes contra a democracia brasileira. Desde a fundação da República, a gente teve uma sucessões de golpes e havia condenações, mas essas condenações sempre vinham seguidas de anistia. Então, e generais, né, altos oficiais envolvidos nessa tentativa de golpe jamais sofreram qualquer punição. Então, é inegável que se trata de um evento único, né, de um fato marcante para a história republicana brasileira, mas não resolve o problema do golpismo dentro das Forças Armadas brasileiras e também na política nacional. É importante dizer isso, né? É um evento marcante, mas não é uma bala de prata. Acho que essa é uma compreensão importante, Raquel. Uhum. Eu quero entrar mais nesse assunto de uma possível reforma das Forças Armadas, mas antes eu queria entrar em outros pontos. Apesar de não acabar com o golpismo dentro das Forças Armadas, você acredita que essa condenação, essa prisão de militares de alta patente pode deixar um certo medo, assim, olha, não vamos tentar um golpe de novo tão cedo porque pode dar errado? Eu não sei, porque na verdade o que faltou para esse golpe dar certo foi combinar com o restante da burguesia, né? Os golpes só dão certo se você combinar com todas as frações da burguesia nacional e estrangeira. E esse golpe não teve essa articulação, por isso que ele deu errado, e inclusive eu ouso dizer que é por isso que os seus mandantes estão sendo julgados e presos, né? Porque a gente teve vários golpes na história do Brasil que deram certo e que envolveram militares de alta patente. A gente teve um recente, em 2016. Qual foi o papel do Exército Brasileiro na figura do general Vilas Boas para que, por exemplo, o Lula não participasse das eleições de 2018 e o Bolsonaro, então, tivesse o caminho livre para vencer aquela eleição? É importante lembrar disso. A mulher do general Vilas Boas, para quem não sabe, frequentou aquele acampamento na frente do Exército em Brasília, da onde saíram as pessoas que quebraram a Praça dos Três Poderes. Então, a gente não pode achar que uma situação como essa, que é uma situação inédita, né, e histórica, resolve 120 anos, 130 anos de golpismo militar na história republicana brasileira. A gente precisaria, então, de uma ação muito mais ampla que envolvesse outros setores da sociedade brasileira, né, para que a gente conseguisse, de fato, vencer e estabelecer um efetivo exercício da democracia no Brasil. Que a democracia ela existe, mas ela não existe para todo mundo, né? Aquelas 120 pessoas assassinadas lá no Rio de Janeiro pela chacina promovida pelo governador, qual que é a democracia que as pessoas
gozavam. A gente tem que questionar isso como sociedade, né? E eu acho que um evento como esse, a prisão dos generais, é importante, mas não é definitivo para resolver o problema. A gente tem que ter isso em mente. Uhum. Eu queria aprofundar um pouquinho mais e por que que essa tentativa de golpe ali, que aconteceu ali, que foi articulada no fim de 2022, por que que ela deu errado, né? Sorte nossa, ainda bem que deu errado, né? Você já pincelou que faltou combinar com a burguesia, mas a gente, tanto que é chamado de trama golpista, né? Porque tinha envolvimento de kids pretos, da ABIN, de setores da política, tinha empresários principalmente do agro financiando também essa movimentação. Então, o que que levou a essa tentativa a dar errado? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que voltar um pouco para entender como que o Bolsonaro chega na cena política. Porque a gente teve na imprensa brasileira, principalmente durante o governo Bolsonaro, estou falando na imprensa hegemônica, né, a grande imprensa, uma narrativa que procurava classificar o Bolsonaro como alguém que estava usando as Forças Armadas, como se ele estivesse ali se aproveitando do prestígio das Forças Armadas e desse apoio para poder, então, se manter no poder. Isso é uma grande falácia, né? A gente sabe muito bem que o Bolsonaro ele é um instrumento do retorno das Forças Armadas ao poder. Ele é um filhote dos quartéis, né? Apesar dele ter sido expulso, chamado de mal militar pelo Geisel, ele contava ali com o apoio da caserna, que via nele, então, uma possibilidade de retomar o prestígio político, social e, mais importante, acesso ao orçamento público, que a gente sabe muito bem como que a defesa recebeu muito dinheiro, e principalmente esses generais presos, né, durante o governo Bolsonaro. Então, esse é o primeiro ponto, né? A direita brasileira, estou pensando aqui no PSDB, né, em parte da indústria brasileira, o agronegócio, que se juntaram, a grande mídia, que se juntaram para dar o golpe de 2016, o plano deles era eleger o Geraldo Alckmin em 2018, não o Bolsonaro, né? Então, assim, quando perceberam que o Bolsonaro havia aglutinado o eleitorado que antes era do PSDB, eles então aderiram ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, né? Que a gente sabe muito bem que a direita, quando precisa, usa a radicalização da extrema-direita para poder combater a esquerda ou grupos que eventualmente ameacem essa direita hegemônica. Então, diante dessa situação, eu costumo dizer, Raquel, que a direita brasileira se degenerou aderindo ao bolsonarismo. E hoje ela passa por um processo de regeneração, que é o que ela pretende fazer lançando um outro candidato, que provavelmente será o Tarcísio de Freitas. Vou falar disso daqui a pouco. Então, diante desse contexto, a gente precisa perceber que o Bolsonaro ele saiu do controle dessa direita, dessa burguesia. Enquanto o Bolsonaro ameaçava o PT, o Lula, a Manuela Dávila, né, o Haddad, dizia que ia metralhar a petralhada, estava tudo bem. Quando o Bolsonaro começou a ameaçar o Supremo Tribunal Federal, as instituições da burguesia, os integrantes dessa própria burguesia, a gente precisa lembrar a rixa que o Bolsonaro criou durante a pandemia com o governador de São Paulo, João Dória, né? Então, a partir do momento em que o Bolsonaro se torna uma ameaça para esse poder instituído, né, a mídia, quanto ele não atacou os órgãos de imprensa, né, ameaçou caçar a concessão da Globo, enfim, ele foi corajoso nesse sentido de dizer essas coisas. Mas nesse momento, então, em que ele se torna um problema, você passa a ter um combate a essa radicalização. E aí, mais uma vez, você mobiliza a retórica da defesa da democracia. A gente precisa lembrar que quem deu o golpe em 64 deu o golpe com a retórica de defesa da democracia. A rede de televisão que combatia o governo Jango chamava Rede da Democracia. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com esses ímpetos de defesa da democracia que são, assim, muitas vezes escondem interesses de grupo. Então, para mim, está muito claro que essa prisão do Bolsonaro, ela reorganiza a direita brasileira e abre caminho para que essa direita possa se regenerar a partir de um outro candidato que não seja, né, tão grosseiro, tão violento e também tão ignorante, né, como o Bolsonaro é. Então, acho que esse processo, foi por isso que o golpe não deu certo, porque a burguesia se cansou do Bolsonaro. Essa é a verdade, né? Ele foi útil. Como ele perdeu para o Lula, ele não serve mais. A partir daqui, então, vem um outro processo.
E a gente precisa lembrar, né, que o Bolsonaro produziu muitas provas contra si mesmo, o tempo todo. Como ele vem, né, dessa formação militar, essa ideologia militar, essas pessoas elas acham que elas estão acima da lei. Né? O que explica o Mauro Cid ter tanto material guardado? Ele achava que nada nunca ia acontecer com ele, que ele podia guardar aquilo o resto da vida, que ninguém nunca ia, sei lá, baixar o sigilo das coisas dele para descobrir com quem ele trocava e-mail, as mensagens de WhatsApp dele. Então, assim, tudo isso facilitou muito o trabalho, né? De investigação, porque você conseguiu construir um conjunto probatório muito grande, inclusive que acabou chegando nesses militares de alta patente. E aí agora você tem esse processo que é defendido desde o início do governo Lula, né, de separar o CPF do CNPJ. O sonho das Forças Armadas é que isso realmente dê certo, parece que está dando, né? E com isso, uma parte se isentar dessa responsabilidade. Mas é fato que o golpe não deu certo porque não havia interesse na manutenção do Bolsonaro no poder depois que o Lula venceu a eleição de 2022. Agora a direita vai procurar outro candidato, provavelmente será o governador de São Paulo. Uhum. Até falando nessa coisa de fazer provas contra si, né? Quando a gente analisa aí a trama golpista, que até chegaram a imprimir minuta golpista na impressora do Palácio do Planalto, pensa, gente, como são burros, né? Mas acho que não é burrice, é uma questão de achar que ia dar certo e que nunca isso seria investigado, né? Quantos generais, Raquel, foram presos, julgados e presos no Brasil? Entendeu? Então, assim, a gente tinha uma situação, agora tem, né? Talvez eles deixem de imprimir lá na impressora do Palácio do Planalto, mas eu acho difícil acreditar que, de repente, as Forças Armadas terão um compromisso inabalável com a democracia. Eu acho que eles têm um compromisso inabalável com a corporação, com as suas posições de poder na sociedade brasileira, com a manutenção disso no longo prazo. E a gente não pode se esquecer do projeto de Nação Brasil 2035, apresentado pelo Instituto do General Vilas Boas, né, que apresenta um projeto de Brasil em que o Sistema Único de Saúde é privatizado, o sistema de educação é privatizado, e o orçamento público serve só para financiar a defesa. Quer dizer, os militares querem o Estado todo só para eles, e os civis, então, que se lasquem, que morram de fome, que morram de peste, que morram, né? Enfim, eu acho que ficou muito claro durante a pandemia, principalmente porque a gente teve um general, né, do Exército como responsável pelo Ministério da Saúde no momento de crise sem precedentes na história recente do Brasil, o desprezo que as Forças Armadas, de alguma maneira, dispensam para a sociedade brasileira. É isso que fica muito claro, né? Principalmente quando a gente sabe daquela situação de Manaus, em que havia leitos no hospital militar, mas eles não abriram mesmo o hospital público, estando com pessoas morrendo sufocadas, e o presidente da República gravando live fazendo piada disso. Então, assim, eu acho que não é à toa, né, que as pesquisas recentes de opinião mostram um desgaste da imagem das Forças Armadas junto à sociedade brasileira. Toda essa situação se desgastou muito. Então, eu vejo que agora eles vão fazer uma retirada estratégica, sabe? Para talvez se afastarem disso, enfim, e então retomar. E o Tarcísio é a consolidação desse projeto de Nação Brasil 2035. A gente não pode se esquecer que o Tarcísio é capitão do Exército Brasileiro. Não, e o projeto privatista dele aqui em São Paulo, né, tá voando. Mas queria só retomar uma coisa aí que Exato. você falou da Ele está fazendo pandemia. estágio, Raquel. Ah, Está fazendo estágio. tomara que não consiga ser efetivado, mas queria retomar uma coisa que você falou da pandemia, que é muito bom ver, né, essas pessoas sendo punidas pelo golpismo, mas também dá uma sensação de injustiça de não serem punidos pelo genocídio que aconteceu na pandemia. E uma figura, por exemplo, como Pazuello, tá aí, é deputado e tá tudo bem, né? Um cara que foi responsável aí por mortes horríveis, pessoas morrendo sem ar, sem oxigênio, né? Pois isso aí diz muito sobre as nossas instituições, né? Então, matar 400, 700 mil brasileiros sem mais, tudo bem, mas quebrar os prédios não pode, aí você vai ser preso. Eu acho que fica muito essa mensagem, né, para a sociedade. Por isso que é difícil engolir essa defesa da democracia, sabe, Raquel?
para a gente que estuda, assim, eu que estudo, né, tenho muita dificuldade de aceitar essa retórica sem questioná-la, por conta disso que você falou, né? Pazuello, então, hoje é deputado. Eu costumo dizer que o Bolsonaro é o Al Capone do nosso tempo, né? O Al Capone matou à vontade, foi preso por não pagar impostos. O Bolsonaro, então, matou à vontade, foi preso por mandar quebrar os prédios públicos, por tentar um golpe de Estado, né? Isso eu acho que mostra o quanto a sociedade brasileira é omissa em relação a essas ações, né? E a gente precisa lembrar também que, apesar da grande mídia ter feito um papel de, por exemplo, uma campanha pró-vacinação, pressionado o governo em relação a isso, né? Não dá para a gente não lembrar o apoio que essa mídia deu para que o Bolsonaro chegasse ao poder e também certa contenção que eles deram para a manutenção dele no poder, porque ninguém falava em impeachment, ninguém jogou água no moinho do impeachment durante o governo Bolsonaro. Então, a verdade é que tudo isso foi acontecendo assim, sob os olhos de toda a sociedade brasileira, né? Mas é interessante porque eu vi aquele episódio de um militante evangélico que foi discursar lá na frente da vigília na casa do Bolsonaro, em Brasília, e ele menciona exatamente essas 700 mil mortes, né? Quem a gente ora, né, para que Deus faça cair numa cova quem abriu tantas covas. Ele disse alguma coisa desse tipo. Então, eu acho que muitas pessoas que, de alguma maneira, se sentem felizes, né, porque vem justiça sendo feita com essa prisão do Bolsonaro, realmente sentem isso pensando na pandemia. A pandemia ela é um momento histórico muito marcante, assim. Todos nós conhecemos alguém que morreu. Esse foi o legado da pandemia, né? E o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, vai ficar marcado na história como responsável por 400 mil mortes, pelo menos, né? O trabalho do professor Pedro Halal, lá da Universidade Federal de Pelotas, mostrou que de cada 7 pessoas que morreram, 4 poderiam estar vivas se o governo tivesse tomado o mínimo de ações de contenção da pandemia, como o uso de máscara, o incentivo ao distanciamento social, a efetivação da vacinação. Se a vacinação tivesse começado em dezembro, nós não teríamos aquele número de mortes que nós tivemos no início de 2021. Aquilo foi um escândalo, em que a gente foi vendo o sistema de saúde do país entrar em colapso e as pessoas morrendo sem atendimento, pessoas jovens, né? Então, isso eu acho que é um passivo, né? Há um inquérito aberto em relação a isso, que resulta da CPI que foi feita no Senado Federal. Mas, assim, eu acho difícil que isso tenha qualquer consequência. E no caso do Pazuello, ele entra na conta daqueles militares que matam brasileiros à vontade e seguem inimputável, recebendo um bom salário e agora contando com a imunidade parlamentar, Raquel. Uhum. Queria retomar um pouquinho a história recente, né, que você citou que os militares tiveram participação no golpe contra a Dilma, apesar disso não ter ficado muito visível. O que ficou mais visível foi realmente a burguesia, né? Então aqui em São Paulo tinha a Fiesp, que montou quase ali um QG para até fornecia comida, né, para as pessoas que estavam protestando pela saída da Dilma. Então, queria que você apontasse um pouquinho qual que foi a atuação dos militares naquele contexto de golpe contra a Dilma. Então, na verdade, em 2016 é um contexto muito diferente de 64, né? Em 64 a gente tem golpes militares acontecendo na história do Brasil o tempo todo. Então a gente teve lá em 54 a tentativa contra o Getúlio, 55 contra o JK, a posse do JK, depois a gente teve durante o governo JK, depois a gente teve a tentativa de impedir a posse do Jango em 61, até chegar em 64. Então você vê que até dar certo, eles tentaram vários que deram errado. Isso é um registro importante a se fazer, né? Em 2016, a gente já tinha um contexto diferente. Os militares, eles não têm mais o protagonismo político que eles tinham naquele período. Naquele período, os militares eram protagonistas. A gente tinha generais concorrendo à presidência da República em quase todas as eleições, né? Então, é um momento histórico diferente. A gente não precisou, então, que, por exemplo, um tanque blindado fosse para a rua ou que os militares saíssem em marcha para que o golpe se efetivasse. O apoio ele é muito mais institucional, no sentido de que, por exemplo, eles vão respeitar a decisão que for tomada ali pelo Poder Civil. Então, o impeachment ele foi aprovado e os militares, então, não vão
por exemplo, defender a legalidade, que seria o que o general à época, o general Teixeira Lott fez em 55, quando tentaram impedir a posse do JK, e ele então colocou as suas tropas para garantir, né? Ele foi um garantista. Então houve essa atuação. O que a gente percebeu de protagonismo depois, e isso ficou claro no depoimento que o próprio general Vilas Boas deu para a professora Celina de Araújo, num livro recente publicado, né? Foi a atuação para decidir, né, pressionar que o STF não concedesse o habeas corpus ao Lula em 2018. Porque o golpe de 2016, ele não é só o impeachment da Dilma, ele continua até 2018, que é o momento em que ganha o poder, né? Essa direita chega ao poder, assim, abençoada pela eleição de 2018. Então, isso foi um processo importante que continua. E aí você tem, então, uma atuação mais visível dos militares, né? O general Vilas Boas diz que aquele tweet que ele publicou à época, né, dizendo que se o STF não agisse, os militares estavam vigilantes, mas a gente precisa lembrar que desde o momento anterior, em 2016, 2014, a gente já tinha uma série de ameaças de generais. O general Mourão, Olímpio Mourão, que foi o vice do Bolsonaro, 2014, 2015, 2016, ele era comandante militar do Sul, se eu não estou enganado, e ele fez falas dizendo que se o Brasil não agisse contra a corrupção, os militares então atuariam, que não seriam lenientes com isso. Ele chegou a ir para um cargo burocrático antes de se tornar vice-presidente por conta dessas falas. Mas havia essas bravatas. Então você percebe que ainda que os comandantes não se manifestassem, né, abertamente, você tinha ali alguns subalternos também de alta patente fazendo esse trabalho ideológico, eu vou dizer assim, de agitação das tropas, né? Não é à toa que Bolsonaro lança a candidatura dele em 2014 dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, quando, pasme, o general Tomás, que é o atual comandante do Exército, era o comandante da AMAN. Então, assim, não dá para a gente achar que porque houve uma mudança, né, tudo isso se resolve. A situação é bem complexa e a gente percebe essa atuação dos militares para impedir o avanço da cidadania no Brasil desde o início da República, né? Na Constituição de 88 isso também ficou claro, quando eles pressionaram, por exemplo, para que não houvesse o reajuste da aposentadoria, que não houvesse repasse de recursos para os municípios, que não houvesse o Sistema Único de Saúde. Tudo isso era visto como coisa de comunista, Raquel. Então, quer dizer, o Estado cuidar da população era visto como coisa de comunista. E esse projeto de Nação Brasil 2035, que é totalmente neoliberal, eu acho que reforça um tanto essa ideologia. Uhum. Tem alguns historiadores, analistas que usam o conceito de partido militar. Queria que você explicasse um pouquinho o que significa isso. Muitas pessoas usam esse termo, né? Tem um livro que foi publicado com esse título. O partido militar ele é basicamente uma forma de organização dos militares junto à política, né? Seria essa ideologia corporativista das Forças Armadas, mas pensando no Exército como protagonista das Forças Armadas, isso é muito importante, né? Que impõe à sociedade brasileira, então, as suas visões de mundo, os seus projetos, né, as suas ideologias. Eu acho que e esse partido militar, então, ele atua dentro da institucionalidade, né? Então, através da atuação institucional. Se a gente pensar um estudo recente que foi publicado pelo Tricontinental, mostra o lobby que as Forças Armadas têm dentro do Congresso Nacional. Isso mostra por que o Congresso Nacional é tão avesso, né, a qualquer discussão em torno da reforma militar no Brasil, da reforma de defesa, né? Porque a gente tem essa presença do lobby muito, muito grande. E isso é uma expressão desse partido militar, né? Essa ideologia, então, de acesso ao poder. A gente pode dizer que o Bolsonaro ele é uma expressão desse partido militar, né? E como todo partido, ele tem visões de mundo que podem, de alguma maneira, ser contraditórias, não vou dizer antagônicas, né? Mas contraditórias. Por exemplo, nesse caso do golpe, da tentativa de golpe de 2023, uma parte dos oficiais de alta patente aderiram, uma parte não aderiu e uma parte ficou esperando para ver o que ia acontecer, né?
Então, a gente percebe que essa atuação, ela nem sempre é coesa. E isso é bom, porque se ela fosse coesa, todo o exército estaria fechado com Bolsonaro na tentativa de golpe de 2023, e não foi, né? Então, é mais ou menos por aí. Essa definição ela é bastante utilizada por alguns pesquisadores e às vezes até falada sem maiores explicações, sem maiores definições, né? Como se os militares tivessem de fato um partido. Não é isso. Tem a ver com essa ação da corporação junto à sociedade brasileira, em termos políticos, ideológicos, institucionais, né? E assim por diante. O Bolsonaro, logo que ele assume, desde que ele assume a presidência da República, lá no comecinho de 2019, ele já tinha intuito golpista ou isso veio mais para o fim do mandato, quando ele percebeu que ele ia perder para o Lula? O Bolsonaro sempre falou em dar golpe, né, Raquel? A gente, desde antes dele ser presidente da República, ele deu uma entrevista lá durante o governo do Fernando Henrique, dizendo que tinha que matar uns 20 mil. Começando pelo Fernando Assim. Henrique, ele falou que ele Começando queria pelo matar o Fernando, ele falou presidente. isso. Exatamente. Então, assim, ele matou 700 mil, ele matou muito mais, né? Então, assim, não é de agora. E é isso que eu acho que aumenta a responsabilidade dessa direita que hoje quer lavar a sua biografia e aparecer para a sociedade como se estivesse defendendo a democracia. Todo mundo sabia quem o Bolsonaro era. Todo mundo sabia quem o Bolsonaro era. Entendeu? Ele era uma personagem pitoresca do CQC, que aparecia lá, que serviu, no fim das contas, como plataforma de projeção da imagem dele em âmbito nacional, né? Então, assim, o Bolsonaro, ele sempre foi isso. Ele sempre foi essa expressão do partido militar, né? Essa ideologia violenta, retrógrada, racista, elitista, né? Que vê a população como descartável, né? Porque ele falava isso, brasileiro vive no lixo, ele não disse alguma coisa assim? Vive no lixo e não morre, então não vai ser uma gripezinha. Ele minimizava nesse sentido. Então, acho que é isso, né? O Bolsonaro, ele sempre foi um golpista, sempre foi um violento. E a sociedade brasileira, de alguma maneira, foi levada a acreditar que essa seria uma solução. E eu acho que não tem como fugir da responsabilidade que a grande imprensa tem em relação a isso. Principalmente quando a gente pensa no episódio da facada, né, de Juiz de Fora. O quanto os jornais da grande imprensa humanizaram o Bolsonaro a partir daquele episódio, né? Tem acho que é a Eliara, o nome da pesquisadora de Minas Gerais, que fez uma análise interessante sobre o Jornal Nacional. Então, a maneira como a edição do Jornal Nacional mostra o Bolsonaro ali, né, fragilizado, no hospital, com toda a paramenta médica ali em volta dele, e ele, então, dizendo do desejo dele de ser presidente da República. Tudo isso contribui para essa visão humanizada, né? E há até hoje quem tenha essa visão simpática. Ele não é à toa que o Bolsonaro conseguiu, mesmo depois de matar 700 mil pessoas, Raquel e todos que me escutam, ele matou 700 mil pessoas na pandemia, teve 57 milhões de votos em 2018 e conseguiu ter 58 milhões de votos em 2022. Isso aí é uma coisa que a gente vai precisar estudar para entender. A gente estava trabalhando aqui na eleição no Brasil de fato e foi, digamos assim, bastante emocionante essa contagem de votos. Carla, agora eu queria abordar um pouquinho essa questão da reforma, né, das Forças Armadas. A gente sabe que isso é uma coisa que não acontece da noite para o dia, mas o que você consegue apontar assim o que seria mais importante de se fazer e que poderia ser feito já num primeiro momento? Bom, eu acho que a primeira coisa que tinha que fazer é demitir o Múcio. Mas não sou só eu que acho isso. Tem vários pesquisadores que acham isso, pessoas que entendem do assunto. Acho que tudo começa por aí, né? Como é possível que o ministro da Defesa, que defendeu a existência dos acampamentos que estavam na frente do Exército, se mantenha no ministério, mesmo depois do que aconteceu em 2023? O que explica isso? Senão essa ascendência, né, esse poder dos militares sobre os civis. O Brasil é um país em que os militares mandam nos civis, Raquel. Essa é a verdade. Quem decide a defesa nacional são os militares. Todos os países democráticos do mundo é exatamente ao contrário.
que acontece? Acontece dos civis decidirem qual a estratégia de defesa. E os militares, então, servem ao poder civil. É assim que funciona uma democracia. Mas no Brasil, como a gente passou por uma ditadura e a gente teve uma anistia e essas pessoas saíram impunes, a gente consegue manter essa situação esdrúxula até hoje, né? Então, primeira coisa, demitir o Múcio. Depois de demitir o Múcio, seria preciso fazer uma discussão na sociedade brasileira a respeito desse contingente de oficiais. O Brasil tem um número de oficiais que vai muito além da necessidade do país. E para que servem as nossas Forças Armadas? Eu acho que essa é uma discussão importante que nós temos de fazer. Então, por exemplo, acabar com a educação militar. Por que os militares têm uma educação própria? Por que eles começam a pagar imposto de renda, aposentadoria aos 12 anos, se aposentam aos 50? Por que eles têm esse privilégio? Então, por que eles têm uma justiça própria? Você sabia que esses generais que estão presos aí vão continuar recebendo? E se o Superior Tribunal Militar achar que eles devem manter a patente, eles vão continuar recebendo. E se o Superior Tribunal Militar achar que eles devem perder a patente, as mulheres desses generais presos vão continuar recebendo um salário. Então, assim, o crime compensa muito para essa gente, né? Então, você tem que mudar essa justiça militar, ela tem que acabar. Ela é ineficiente, cara, ela não serve para nada. Ela precisa acabar. A educação militar precisa ser modificada. Não é possível que os militares continuem ensinando que 64 foi uma revolução, quando toda a historiografia brasileira produzida em todas as universidades do país apontam para um golpe. Você entende? E isso é uma coisa... Eles vivem num mundo que é um mundo à parte, né? Eles têm uma vila própria, eles moram em condomínios próprios de militares, em que só militares moram. Então, eles têm hospitais próprios. Isso não faz sentido, né? Um país democrático, isso não faz sentido nenhum. E uma outra coisa que precisaria acontecer, e que não vai acontecer pelo visto, é a extinção daquele batalhão de operações especiais, os chamados Kids Pretos. Não tem cabimento que, depois de planejarem a morte do presidente da República, do vice-presidente e de um ministro do Supremo Tribunal Federal, esse batalhão continue em funcionamento, ele continua existindo. Isso não faz sentido nenhum, né? E eu acho que só a subordinação do poder civil ao poder militar explicam por que essas coisas continuam acontecendo dessa maneira. E aí, Raquel, para finalizar esse raciocínio, né, para fechar essa questão toda, a gente precisa perceber que, ao mesmo tempo em que a prisão desses militares representa um marco na história republicana do Brasil, essa prisão também pode significar o sepultamento da discussão da reforma militar. Porque daí eles separam o CPF do CNPJ e dizem, olha, a banda podre, ela foi presa, foi julgada. Nós, militares, não tentamos de nenhuma maneira defender eles, né? O CNPJ se afastou do CPF. Mas a gente não pode esquecer que esse CPF só agiu porque tinha o respaldo do CNPJ por trás. Então, quem agiu não foi o Heleno, foi o general Heleno. Quem agiu não foi o Garnier, foi o almirante Garnier. Então, isso é importante da gente lembrar. Muitas vezes na imprensa, eles nem colocam a patente. E isso é uma maneira de ajudar a separar esse CPF do CNPJ, né? E assim, por que está claro que essa reforma não vai acontecer? Porque o governo federal não está interessado, o Congresso Nacional não vai fazer. E para a burguesia brasileira, é interessante a manutenção dos militares da maneira como eles são, porque eles são uma contenção social, né? Então, assim, toda vez que a sociedade brasileira quer avançar em termos de conquistas, direitos, exercício da cidadania, você tem os militares para dar um golpe. Então, é perfeito. Então, os militares, nesse sentido, eles funcionam como um capitão do mato, né? Eles servem como esse braço armado do interesse da burguesia. E aí acontece de alguns generais acharem que fazem parte da burguesia, a gente tem essa situação que nós vivemos aqui no Brasil recente. Carla, quando você fala que o governo Lula não tem interesse, né, em fazer uma reforma das Forças Armadas, a gente deve levar isso literalmente? Realmente o governo Lula não tem interesse, ou existe aí um cálculo político de que seria perigoso mexer nesse assunto? Mas será que o cálculo político não leva ao desinteresse? Essa é a questão, né? Eu acho que o governo ele tem outras prioridades, isso está muito claro, assim. A prioridade do governo, então, é essa pauta econômica, avançar economicamente, reindustrializar o Brasil,
é aumentar o emprego, a renda, diminuir um pouco a desigualdade. Só que, assim, são medidas paliativas, né? Que não têm um efeito estrutural. Não é à toa que o Brasil saiu do mapa da fome em 2013. Não foi isso que aconteceu? A gente saiu do mapa da fome em 2013. Quando chegou em 2020, a gente tinha 30 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Por quê? Porque o Brasil saiu do mapa da fome, mas a gente não teve uma mudança na estrutura da sociedade. Não teve acesso à terra, não teve acesso à moradia, acesso a emprego, acesso a direitos, entendeu? O sistema, a estrutura social, ela não melhorou. Então, a gente tem uma situação que ela muda, mas isso pode retroceder a qualquer momento. Acho que o governo Lula ele faz um cálculo de não entrar em embate com os militares. A gente precisa lembrar que o general Tomás Paiva, isso está inclusive no último capítulo do livro que eu escrevi e que está disponível online, é só você pesquisar aí no Google que você acha ele. Mas o general Tomás Paiva ele fez uma fala no Comando Militar do Sudeste em que ele diz nominalmente, assim, ele fala o resultado da eleição não foi o que nós queríamos. Ele diz isso, ele diz que o general Arruda, que não foi julgado, né, que era o comandante do Exército, que impediu a polícia de entrar para prender os vândalos no 8 de janeiro, agiu corretamente. Então, assim, e isso eu acho que mostra muito, né, como os militares, eles entregaram os anéis para preservar os dedos. A gente teve vários militares que estiveram diretamente envolvidos por ação ou omissão no 8 de janeiro que não foram julgados. Citei aqui o general Arruda, tem também o general Dutra, que era o comandante do Planalto. A gente teve outros militares de patentes inferiores que também estiveram envolvidos e não foram julgados, e não serão julgados, e não serão responsabilizados. E eu acho que isso mostra como o governo Lula acaba ficando refém. E aí são muitas frentes de batalha também, né? Eu entendo, é difícil, mas como pesquisadora é meu papel dizer, porque eu acho que a gente precisa estimular esse debate na sociedade brasileira. As universidades falam muito sobre essa reforma militar, mas fala sozinha. A mídia não fala, o Congresso não fala, né? O governo não tem um projeto. Então a gente acaba ficando numa situação em que a reforma fica para as calendas. O problema é se o golpe vier antes. E pode ser que venha. Esperamos que não. Mas você tem algum exemplo assim de países em que o poder civil realmente manda no poder militar, que essa questão é menos complicada do que no Brasil? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles tiveram uma crise recente lá, mas os militares eles têm uma postura totalmente republicana, né? A França é assim, né? A Espanha é assim. Os países democráticos, os países ocidentais efetivamente democráticos são assim todos, né? É que o Brasil, a gente ainda vive essa situação de subdesenvolvimento em vários aspectos, né? Inclusive essa questão política e militar. Então, os militares brasileiros, eles são muito alinhados à ideologia estadunidense, né? Então, tem isso. Os Estados Unidos cuidam da defesa continental e a função dos militares dos países periféricos é cuidar da questão interna. Por isso, a visão do inimigo interno. Esse projeto de Nação Brasil 2035 vê, né, o marxismo cultural, o globalismo, os professores, os jornalistas como um inimigo interno a ser combatido, né? Então, isso cria uma situação em que os civis ficam totalmente reféns, né, dos militares. E não há possibilidade de embate, né? Porque, em última instância, quem tem as armas são eles. Eu não sei atirar, né? Acho que você também não sabe atirar, então a gente fica numa situação de muita desvantagem em relação a isso. E a gente fica na batalha do campo das ideias, né? E da política. É aí que a gente tem que atuar, pensando como que o Brasil pode efetivamente se tornar um país democrático. E não é uma questão de revanche, não, viu, Raquel? Ou de revide, igual muitos militares gostam de dizer. Não é sobre isso. É sobre a gente realmente alcançar o exercício da cidadania no Brasil para todos os brasileiros e não para uma parte dos brasileiros. O Brasil precisa se democratizar. Não é possível a gente continuar com essa desigualdade, com essa violência que nós temos e com as forças militares atuando para bater em pobre, preto, movimento social, professor. Não dá para ser assim, né? A gente precisa vencer essa etapa histórica, vencer essa quadra. Eu acho que é possível, sabe, Raquel? É porque a história é como diz o Galeano, uma senhora lenta, gorda, caprichosa, né? Eu ainda completei, enquanto a gente se debate querendo que as coisas acontecem, ela ri, porque os processos históricos são longos e lentos. Então, acho que a gente caminha.
eu acho que o que fica é que essa prisão mostra que já caminhamos muito e precisamos reconhecer esse caminho que percorremos para que a gente tenha energia para seguir adiante com o que precisa ser feito. Carla, muito obrigada pelo seu papo aqui com a gente, para a gente entender melhor o peso, a importância e também os limites, né, desse momento aí que a gente está vivendo. Eu que agradeço, Raquel, a você, toda a nossa audiência e estou à disposição sempre que precisar. Obrigada. Esse foi o BDF Entrevista. Tem programa novo de segunda a sexta-feira, às 7 da noite, no YouTube do Brasil de Fato e na Rede TVT. Também dá para ouvir nas plataformas de áudio e na Rádio Brasil de Fato, 98.9 FM, às 9 da noite. Até a próxima. Tchau.